Agora a gente vai falar sobre trabalho, né? Já que amanhã é dia 1º de maio, dia do trabalho em meio a essa crise que a gente está vivendo. É complicado, mas a gente pode e deve ressignificar a palavra trabalho e dar novas formas e significados. E esse é o nosso bate-papo com o escritor e especialista no futuro do trabalho, Fernando Barra. Fernando, seja bem-vindo, como vai? Tudo bom, Cláudia? Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Fernando, ele tem um Instagram muito interessante que chama Meu Emprego Sumiu. O seu emprego sumiu, Fernando, foi isso? O meu emprego sumiu e mais de uma vez já. Mas foi nessa hora que eu aprendi que a palavra emprego é diferente da palavra trabalho. Emprego é só uma forma como a gente trabalha. Então, ela começou no século XVIII, com a chegada das máquinas e as grandes fábricas. Os empregadores, os donos dessas fábricas, precisavam contratar pessoas para operar essas máquinas. Foi aí que surgiu o empregado, o emprego, e a gente começou a trocar horas do nosso dia por um salário. Mas, de verdade, a gente já trabalha desde que o homem se entende por homem, e isso é muito importante entender, porque, historicamente, a cada revolução, a cada crise, a cada pandemia, o homem muda a forma de trabalhar. E é por isso que o nome do meu livro é Meu Emprego Sumiu, mas o meu trabalho não. A gente está no meio de uma mudança de forma de trabalho. Perfeito. Eu tenho falado também bastante até com os meus seguidores no Instagram, aqui no programa também, sobre a importância da gente se reinventar e aproveitar essa era digital para fazer coisas nesse mundo digital, principalmente que a gente está agora atravessando esse momento de pandemia, com a necessidade do distanciamento social, né? Agora, que tipos de trabalhos você acha que a gente precisa mirar agora, nesse momento? Excelente pergunta, porque eu vejo muita gente em casa falando: puxa, eu não sei trabalhar na internet, eu não sei vender um produto pela internet, eu não estudei tecnologias, então eu não consigo utilizar a internet. Isso não é verdade. O que a gente precisa entender nesse momento de revolução, e você falou algumas vezes aqui no programa, eu concordo em gênero, número e grau, a internet, o seu Instagram, a sua rede social, ela pode servir como ferramenta de trabalho ou como ferramenta de comunicação do seu trabalho. Então, se você está em casa agora e você sabe fazer um bom bolo, um doce, um pão, faz artesanato ou qualquer outra habilidade que você tenha e que você sabe que essa habilidade pode resolver problemas para outras pessoas, a melhor forma de você comunicar e mostrar esse trabalho para conseguir vender ele e fazer cada vez mais, hoje é na internet. Ela é muito livre, todo mundo tem acesso, todo mundo chega lá e, de fato, todo mundo está lá dentro também acompanhando. Então, uma das primeiras coisas que todo mundo precisa se reinventar não é necessariamente estudar para ser um técnico com conhecimentos para trabalhar dentro da internet, com programação, mas sim usar a internet como uma ferramenta de apresentação, divulgação e, em muitos casos, uma ferramenta até para desenvolver o seu trabalho. Perfeito. Você sabe que eu levantei essa bandeira, né? Eu falei, eu vou treinar os meus seguidores para eles começarem a falar melhor. Porque eu vejo que as pessoas precisam aprender a se comunicar, né? Para aproveitar essa ferramenta que é, de fato, poderosa. Agora, tem alguma área específica em que você que está aí por dentro desse mercado de trabalho possa apontar, assim, como necessária? Tem alguma coisa legal que você possa falar para a gente? Monta nessa linha ou vai nessa direção? Nesse momento, para quem está procurando um trabalho dentro de empresa, as empresas estão mais focadas no seu desenvolvimento das suas habilidades comportamentais do que das suas habilidades técnicas. Então, até alguns anos atrás, você ter um diploma e ter um conhecimento numa determinada área te ajudava muito a conseguir um emprego, porque você conhecia tecnicamente. Ou você era um engenheiro, ou você era um médico, ou você era um administrador, um programador, um auxiliar de escritório. Aquele curso que você fez, ou faculdade, ou um curso técnico, te habilitava a trabalhar. Como está tudo mudando muito rápido, nesse momento, se o seu caminho for procurar um emprego dentro de uma empresa, a primeira coisa que eles estão olhando é as suas habilidades comportamentais. A facilidade que você tem de se adaptar às mudanças, a facilidade que você tem para se comunicar, para reagir diante de um problema, ser resiliente, ser criativo. Todas essas coisas que eu falei não são dons, as pessoas confundem dons com habilidades.
Dons a gente nasce e a gente tem ou não tem. Habilidade todo mundo tem e ao longo da vida a gente desenvolve ou não. Então, se você não vinha desenvolvendo essas habilidades, como por exemplo comunicação e adaptabilidade, que a gente falou aqui, começa a desenvolver agora, porque nesse momento está sendo mais importante você ter esse tipo de habilidade do que uma especialização técnica. E aí, à medida que você tem essas habilidades, você olha para o que você já sabe fazer, veja qual o problema que você consegue resolver com aquilo que você sabe fazer e começa a trabalhar nessa área. Perfeito. Eu tive uma ideia agora, Fernando, eu vou fazer assim, eu vou abrir para as perguntas, porque eu sei que cada caso é um caso e a turma em casa deve ter dúvidas bem específicas. E vou liberar para as perguntas para você poder responder aos nossos telespectadores. Você topa? Topa. Então tá Topado. bom. Então vai ser assim, você que está assistindo o programa, manda pelo nosso WhatsApp no 119 50 45 18 40. Produção, organiza aí essas perguntas e eu volto já com o Fernando Barra para ele responder, tá? Me dá 2 minutinhos então. Gente, sabia que a gente às vezes fica achando que não rebola. Isso aqui é bom, ó, para nossa coluna, para o nosso quadril, tá? Tem que fazer, tem que movimentar o corpo, minha gente. Fernando Barra. Eu ia falar para você rebolar aí, você tá sentado, então eu vou te aliviar dessa, hein? Não vai dar para. Obrigado. Ô, produção, já temos as perguntas? Já temos perguntas. Vou colocar a primeira na tela. Se você também tem uma pergunta relacionada a emprego, você que percebeu que seu emprego sumiu, você precisa de trabalho, manda a pergunta, Fernando Barra vai te ajudar, tá? Então a primeira pergunta está na tela, é da Ângela de São José. Aqui de São Paulo, e ela diz: eu sempre trabalhei como manicure, está quase impossível atender. Como posso adaptar isso para as redes sociais? Devo desistir? Perfeito. Primeira coisa, Ângela, não deve desistir. Ninguém perde se nunca desistir. É impossível ganhar de alguém que nunca desiste. Pensa um pouco nessa frase que você vai ver que ela é profunda. Vai ser impossível você não conseguir trabalhar se você não desistir. O momento não é fácil e realmente a forma como você tinha de se comunicar com a sua clientela ficou comprometida em virtude da pandemia. Eu trabalharia 2 coisas. Primeiro, o contato e a comunicação com os clientes que você já atendia antes no salão ou de casa em casa, através da internet, do seu Instagram. Não usa mais o seu Instagram só para rede social com a família, com os amigos. Começa a colocar lá o que você sabe fazer, cria pacotes promocionais, alguém poder comprar 4, 5 atendimentos antecipados, até para te ajudar no caixa, você dá um desconto, se compromete a atender essa pessoa, cria processo para você atender elas em casa e procura algumas plataformas de trabalho. Existem algumas plataformas específicas para beleza, onde você pode colocar o seu trabalho ali. Funciona muito parecido com uma plataforma de aplicativo de transporte e as pessoas que têm interesse nesse tipo de serviço procuram na sua região quem pode atender e por ali você vai encontrar clientes também. Então eu começaria nessas 2 frentes. Primeiro, usar o seu Instagram para comunicar o seu trabalho e depois usar essas plataformas de trabalho que são gratuitas. Fernando, eu conheço uma, vou até falar para a Ângela, que é a Singu, volta e meia eu uso. E uma outra coisa que o Fernando falou, de você ter protocolos para poder fazer o atendimento, isso é muito legal, inclusive você comunicar no seu Instagram, sabe? Investir um pouquinho, mas colocar uma roupa descartável na hora que você entra na casa da cliente, um propé, né? Tirar o seu sapato, deixá-lo lá de fora, colocar propé, trabalhar sempre de luvas, trabalhar sempre de máscaras e aí comunicar isso pelo Instagram também. Comunicar que você está, de fato, respeitando todas as regras e que você está trabalhando com toda a proteção necessária. Então, eu acho que por aí você já vai atrair mais as clientes. É fundamental. Isso. Mas gostei demais de te ouvir, Fernando. Tenho certeza que a Ângela também. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Tá na tela? Simone é de Santos. Ela diz assim: eu trabalho com artesanato, mas adoro cozinhar. Fazer uma troca de setor dessas pode ser uma boa? Boa pergunta, Simone. Sempre chega isso no meu Instagram. Bom, primeira coisa importante para entender, a gente está vivendo num novo momento onde ter mais de uma profissão passa a ser interessante. Antigamente isso não era bem visto, as pessoas entravam, se formavam e faziam toda uma carreira na mesma profissão. Você falar que tinha 10, 15, 20 anos na mesma profissão, antes era um sinônimo de conhecimento, status e até te ajudava a conseguir promoções. Hoje está sendo interessante trabalhar com pessoas que têm multiplicidade, elas tiveram experiências em lugares diferentes,
porque ela já demonstra que ela sabe se adaptar. E como tudo está mudando, saber se adaptar é interessante. Você pode sim fazer isso. Eu sugiro que você faça isso gradativamente, porque o primeiro objetivo de um trabalho é trazer remuneração e, de repente, se você sair do artesanato tão rápido e ir para a cozinha, essa remuneração não pode vir ao mesmo tempo. Mas eu criaria 2 Instagrams e começaria a falar, dar dicas do seu artesanato, continuar vendendo seu artesanato, e no outro falar sobre cozinhar. Semana passada eu conheci uma pessoa, uma mulher, ela tem um Instagram, olha que interessante, Cláudia, ela ensina como você fazer em 1h30, 7 refeições para a semana, para depois você poder congelar e comer durante a semana. Eu que moro sozinho achei aquilo incrível e queria aprender para poder gastar 1h30 da minha semana e ter todas as refeições da semana. E ela está vendendo muito esse curso e hoje ela faz mais isso do que a cozinha dela num restaurante, porque ela não poderia ir até esse restaurante. Nossa, então vale a pena, sim. Boa. Só começa... Foi excelente. Olha, quem não quer aprender isso? Em 1h30 você já tem todos os ingredientes e você já faz a comida para a semana inteira. Eu sei que para geralmente a dona de casa ou a mulher que está em casa, todo dia pensar o que vai cozinhar, qual é a mistura, às vezes gasta mais tempo pensando nisso do que executando esse condimento. Então vale a pena. O que você precisa é pensar sempre nesses problemas que você pode resolver para outra pessoa. Às vezes parece um problema simples, mas milhares de pessoas vão estar interessadas em ter essa solução. Legal. Eu pensei numa coisa aqui, Fernando, vê se essa ideia também faz sentido e pode ajudar a Simone. Já que ela faz artesanato e as artesãs, por exemplo, fazem as caixinhas de MDF e ela gosta de cozinhar, às vezes ela soluciona o problema de um presente. Então ela vai fazer trufas, vai colocar na caixinha do artesanato que ela também produz, quer dizer, ela vai conseguir fazer isso tudo com preço melhor e ela não vende nem só a caixinha e nem só a trufa, ela já vende as trufas na caixinha. Ou ela faz jogo americano, então ela vai vender o jogo americano e uma marmitinha. E aí a pessoa já vai receber as 2 coisas. De repente ela pode ir fazendo essa migração dessa forma. Você acha que faz sentido? E olha como ela... Totalmente. E olha como ela se destaca das outras pessoas. Ela acaba tendo um produto único. Isso é muito importante. A rede, o Instagram, que é a plataforma mais simples de usar, ele é muito barato, é de graça e é muito simples de usar. Só que está todo mundo lá dentro. Se você tiver uma coisa que te diferencie, como a Cláudia falou aqui, você acaba aparecendo em meio à multidão e acaba encontrando muito mais cliente. Legal. Até pensei no nome. Arte gostosa, porque aí você faz a arte do artesanato com gostosuras das comidas. Já anota e já abre esse Instagram aí, Simone. Vai já lá, marca Simone. A Cláudia e me marca aqui que a gente já vai comprar seu produto também. Show! E a gente está torcendo por você. Segura aí, Fernando, que a produção pediu para segurar mais um minutinho, que eles têm mais perguntas para organizar ali, tá? Eu volto já já. Tá jóia. Tô gostando. Gente, gostei dessa história, viu? Bom demais. Fernando, mais perguntas, vamos ajudar mais gente. Que delícia. Lá, é bom poder ajudar, né, Fê? Ótimo. O trabalho devolve, né? Quando a gente ajuda outra pessoa, de alguma forma isso volta pra gente. Maravilha. Então, já vai pra tela mais uma pergunta pra gente ajudar mais uma telespectadora. A Fabiana, de Salvador. Ela diz assim: meu marido foi demitido e não consegue ficar parado. Graças a Deus, né, Fabi? Ele sempre trabalhou em obras, mas não está conseguindo nada. Como ele pode se reinventar? Tem algum passo a passo? Boa. Tem. Aqui, Fabiana, eu não sei quais são os conhecimentos que ele tem, mas a primeira coisa de ele não conseguir ficar parado já é muito importante para ele estar disposto a procurar novas oportunidades. Eu seguiria 3 passos simples, eu vou falar de forma sucinta aqui, mas pode ajudar. Primeiro, ele listar todas as habilidades, aquilo que ele já fez, até em outros momentos, caso esse trabalho que ele tem agora não possa ser realizado, o que ele já fez, lista essas atividades. Depois ele pensa como essas atividades podem resolver um problema para um grupo de pessoas. E por fim, ele começa a comunicar exatamente para esse grupo como ele resolve o problema delas através das habilidades que ela sabe fazer, que ele sabe fazer. Muito parecido com os exemplos que a gente deu aqui para as outras pessoas. Esse é mais um método, cada um tem que usar esse método para aquilo que ele sabe fazer, mas se você não focar no que você sabe fazer, e sim no problema que você resolve para outra pessoa, você vai conseguir trabalhar e vai encontrar novas oportunidades. Show! E eu vou te falar, Fabi, apesar da pandemia,
As casas dão problema, precisam de manutenção, as pessoas precisam consertar um vazamento, as pessoas precisam pintar uma parede ou precisam fazer uma obra ou continuar a obra, né? De repente, investir um pouco aí na comunicação. Aqui em São Paulo tem muito grupo de bairro que é muito legal, sabe? Por exemplo, tem Fica a Dica Itaim, Fica a Dica Morumbi, Fica a Dica Perdizes. Não sei se tem aí em Salvador, mas se não tiver, cria e divulga o seu marido também. Fernando, muito obrigada, foi maravilhoso. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente, viu? Até a próxima. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau. Ó, gente, segue lá o Fernando Barra, ele tá no Instagram, Meu Emprego Sumiu. Meu Emprego Sumiu. Eu digo que a gente precisa estar cercado de pessoas inspiradoras. Fernando é uma delas, né? Porque a gente tem que ocupar nossa mente com aquilo que é bom, que agregue valor. Pensa nisso.